Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Paramos por aí. O amor, ele procede de Deus. Esse interesse de se doar pelo próximo, ele só pode ser desenvolvido pelo amadurecimento no relacionamento com o Pai. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós não queremos isso. Mas quando nós começamos a ter envolvimento com Deus, Deus ele é o quê? Amor. Expressão de amor. E às vezes a expressão de amor, ela não é talvez um valor em espécie, ela não é pelo volume, mas ela é pela intenção do coração. E esse amor que Deus coloca sobre nossas vidas e que nós vamos exercitando ela com relacionamento diário com Deus, nos faz pessoas maiores e melhores e mais maduras e constantes na presença de Deus. Porque quando nós começamos a saborear e a experimentar esse amor, nós não queremos ficar nunca de fora. O testemunho que nós ouvimos aqui hoje é simplesmente um relato do cuidado do amor de Deus. Quando a Ângela diz assim: olha, quando eu ficar ruim de novo, se eu ficar, eu vou procurar um irmão. Eu vou procurar uma pessoa porque eu sei que ele também é crente, ele também já passou por dificuldade. Eu sei que ele vai abraçar, ele vai orar comigo, ele vai interceder comigo, ele vai na minha casa. Ele vai me fortalecer, ele vai me ajudar. E aí a gente vai andar junto. Isso é a manifestação de Deus. Deus é um Deus de experiências, irmãos, experiências, palpável, tangível, aquele negócio que você sente. Quem não ama não conhece a Deus. Não teve um encontro verdadeiro com o Pai. O mundo tem suas buscas e estão focadas 100% no eu. Hoje pela manhã nós aprendemos um pouco sobre alegria e tristeza. E dentro do conceito do dicionário de alegria, é um estado que a pessoa se encontra. E aí eu pergunto para os irmãos: nós estamos todos os dias, o tempo todo, felizes? Então nós não somos bem-sucedidos. Então nós somos os derrotados. Aonde que nós baseamos a felicidade? O mundo aí fora diz que você tem que ser bem-sucedido, diz que você tem que ser uma pessoa de boa aparência, diz que você tem que ter bens, você tem que impressionar as pessoas, você tem que chamar a atenção delas. Isso é um trabalho terrível. É uma busca constante para tentar agradar os outros. Existem cursos hoje de PNL, que é Programação Neurolinguística, que tem um segredo para você alcançar poder. Você já viu esse? Sabe qual que é? A posição do Superman. Se você ficar todo dia 20 minutos assim, em frente do espelho, ó. Programação Neurolinguística fala isso. Posição do Superman de vitória, assim, ó. Na frente do espelho. Fica imaginando eu, né? Que esse corpo maravilhoso. Na frente do espelho. 20 minutos. Eu vou ficar poderoso. Que coisa mais louca! Não, porque se você fizer, você vai ficar poderoso. Você vai conseguir fazer aquela reunião que você estava com medo, porque você vai olhar, você vai entender e você vai interiorizar isso dentro de você. Eu prefiro colocar outras coisas dentro de mim. Uma delas é a presença do Espírito Santo de Deus. Pessoas que amam a Deus vivem para amar a Deus. E encontram a felicidade que dura e é permanente. Hoje no estudo nós entendemos uma coisa que é fundamental. Eu não estou feliz, eu sou feliz. Independente das circunstâncias, independente das situações, eu decidi ser feliz. Porque Cristo morreu por mim e eu sei que Ele rege todas as coisas da minha vida. Se o carro quebrou, se eu estou doente, se eu vou ter que fazer a cirurgia por causa do futebol,
Não interessa, eu continuo feliz. Porque eu sei que o Senhor cuida de mim. E se eu estou passando por provações, em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Oi, esteja felizes por passarem por provações. Felizes. Porque a provação, ela vai te trazer o quê? Amadurecimento. Se você pegar as pessoas mais velhas aqui da igreja, os anciãos da igreja, e começar a conversar com eles sobre algum problema, irmãos, eu tenho certeza que ele vai te trazer um conselho, bênção para a sua vida. Fala, olha, em 1969, eu já passei por isso. Quando eu casei, lá em 1980, eu passei por isso. Eu no meu emprego, em 1900, lá vai bolinha. Eu também passei por essa situação. E aí você vai ser edificado. Mas essa pessoa, para te edificar, ela passou por uma dificuldade. E aquilo trouxe amadurecimento para ela. Então, se eu tenho a vida voltada para Cristo, eu decido ser feliz, independente das minhas circunstâncias. Se eu pegar a vida de Jó, todos vocês vão falar, homem paciente. E eu vou acrescentar, homem perseverante. Porque ele tinha todos os motivos para falar assim, aqui, como diz a mulher dele, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele preferiu perseverar, porque na cabeça dele, ele jamais ficou triste, porque ele decidiu ser feliz. Não era dinheiro, não era carro, não era gado, não era família, não era nada que sustentava a felicidade dele. Era em Deus. Então quando alguém perguntar para você, você está feliz? Estou sempre feliz, porque eu decidi ser feliz, porque a minha vida quem rege é Jesus Cristo. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor aí, meu irmão. Abra a palavra do Senhor aí em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Que é isso, pastor? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Quando eu falo no início do culto, irmãos, ore pela pessoa que está do seu lado. Fala assim, nossa, pastor, é o senhor que pede, é o rapaz do louvor que pede, ele levanta a mão, faz esse exercício. Não, é manifestação do amor de Deus. Sabe por quê? Não é só pastor, não é só pessoa que sobe no altar que tem unção, não. É a igreja. Então, quando nós damos a liberdade de você orar e receber oração, eu estou dizendo que aqui é o Espírito de Deus, aqui é a liberdade, aqui é a unção do Senhor, aqui tem profetas, aqui tem muitas pessoas que oram e intercedem por vocês. E aí, nesse momento, o que eu estou dizendo? Desfrutem desse amor aí. Talvez você veio pela primeira vez e achou estranho a pessoa chegar e te dar um abraço. É bom um abraço de crente, não é? Não é gostoso? Não é diferente? Sabe por quê? Tem o amor de Deus ali junto. Tem a manifestação da glória de Deus. Como é gostoso quando a gente vai no comércio, a gente vai em algum lugar e a pessoa fala assim, você é crente, né? Já aconteceu isso com você? Você está num lugar e fala assim, nossa, você é crente? Aí você abre aquele sorrisão, eu sou crente. É bom, né? Rapaz, é diferente. Deus de experiência. Deus de experiência. Quando Paulo fala da ansiedade, eu não terminei de ler não, né? Filipenses capítulo 4, eu li o 4, o 5. Não, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer aqui? Aqui, fica tranquilo. Não adianta, sabe por quê, irmãos? Quando Paulo fala de ansiedade, ele está falando da necessidade do povo de sempre querer ter um controle. A gente sempre quer ter o controle. A gente sempre precisa estar com tudo na mão. A gente sempre tem a necessidade de controlar. E Deus, ele diz totalmente diferente, confia em mim. Aí você, tá bom, Deus. Não, devolve aqui. É assim que a gente vive. A palavra de Deus diz para você, viva hoje. Viva o agora. Viva hoje. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Nós passamos um monte de tempo planejando o nosso futuro, não é assim? Olha, quando eu ficar velho, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero fazer isso, eu quero viajar não sei para onde, eu quero ter papapá. E a gente fica lamentando o passado. Ah, se eu tivesse... Já ouviu assim, ó? Ah, se eu tivesse a tua idade. Já ouviu? Para nós que somos novinhos. Já ouviu essa? Ah, se eu tivesse a tua idade, menino. Ou então assim, eu na tua idade? Capaz, eu estava voando. Então, muitas vezes, nós ficamos lamentando o passado e escrevendo o futuro. No presente, nós não fazemos nada. Olha que coisa mais doida. Lamentamos o passado, ficamos projetando no futuro e não fazemos nada no presente. Abra a palavra do Senhor em Salmos 37, versículo 37. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. O futuro para o ímpio nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salvam, porque nele se refugiam. Tranquilo. Para aqueles que gostam de planejar, para os analistas, eu não estou dizendo a vocês, irmãos, que é pecado planejar. Você deve planejar. Mas a sua vida não deve consistir 100% em planejamento. No meio do planejamento deve ter execução. Amém? Glória a Deus. Deus é poderoso. Viver para Deus é confiar na sua soberania e simplesmente descansar no Senhor. Nosso Deus é um Deus de hoje, um Deus de agora. Jesus diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 17, este é o meu mandamento, amém uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 14, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. No livro de João também diz lá, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Pois o presente é o ponto no qual o tempo toca a eternidade. O que você faz hoje define o seu amanhã. O que você faz hoje define o seu amanhã, a sua eternidade. A palavra do Senhor diz que Ele vem buscar uma igreja santa, separada, adornada, com seus feixes de trabalho assim no ombro, carregando, Senhor, está aqui minhas obras. E a palavra de Deus diz que ela vai passar pelo fogo. E aí se tiver vaidade, se tiver orgulho, vai queimar tudo. Mas se tiver amor, não vai queimar nada. E aí você vai entrar no reino de Deus. Não pelas obras, mas porque você tem fé. E se você tem fé, você faz obras. Amém? Deus é maravilhoso. Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus.
Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Olha que profundo isso, irmãos. Que bênção. Deus é um Deus de atitudes. E esse conflito que nós estamos falando, que é o título da pregação, é o nosso eu conflitando com aquilo que Deus espera de nós. É o nosso eu na hora da tristeza, na hora que nós estamos abatidos, conflitando com aquilo que Deus espera de nós como atitudes. Quanto mais intimidade com Deus eu tiver, mais fortalecido eu estarei para dizer com a voz alta e clara: eu decidi ser feliz em Cristo Jesus. Para a gente encerrar, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará e os confirmará, e lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, a consolação do doce Espírito Santo, possa estar com vocês durante toda a semana. Amém? Deus abençoe.